Então, pessoal, na nossa aula de hoje, na nossa quarta aula teórica de histologia, nós vamos ver tecido conjuntivo frouxo, começando com a matriz extracelular. Então, vejam, como definição básica, já tínhamos visto, o tecido conjuntivo é aquele caracterizado pela riqueza de material intercelular, o qual é produzido pelas suas próprias células. E depois nós vamos ver que cada tipo tecidual, né, cada variedade de tecido conjuntivo tem uma célula específica para essa função. De forma geral, a composição básica dos tecidos conjuntivos sempre passa por dois elementos, células e matriz extracelular, sendo que as células são, então, respectivas a cada variedade de tecido conjuntivo, e na matriz extracelular vai existir sempre uma frequência igual de fibras e substância fundamental amorfa. Nas fibras, nós temos as fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. A substância fundamental aqui, com o amorfa entre parênteses, refere-se a macromoléculas, glicoproteínas e proteoglicanas. Esse amorfo aqui é devido ao fato de que no nosso microscópio de luz, na microscopia de luz, nós não vemos essas macromoléculas, e essa classificação, esse nome, foi feito antes do evento do microscópio eletrônico de transmissão e varredura. Portanto, amorfa para o nosso microscópio de luz. Mas as macromoléculas já são vistas, né, em microscópios eletrônicos. E aí, observem aqui, uma pequena quantidade de líquido intersticial banha todos esses elementos anteriores. Existem exceções, como, por exemplo, a cartilagem hialina elástica não tem líquido intersticial, mas a maioria dos tecidos conjuntivos tem uma pequena quantidade desse líquido intersticial. Quanto à classificação dos tecidos conjuntivos, vejam, é o maior tecido, mais extenso em variedades entre os 4 tipos de tecidos conjuntivos. Nós temos aqui 5 subvariedades de tecidos conjuntivos. Então, primeiro aqui, o tecido conjuntivo propriamente dito, dividido em frouxo e denso, que por sua vez é dividido em modelado e não modelado. O tecido conjuntivo de propriedades especiais é subdividido nesses tipos: reticular ou hemocitopoético, tecido conjuntivo elástico, mucoso, e o tecido conjuntivo adiposo, ou só tecido adiposo, subdividido em unilocular e multilocular. Já o tecido cartilaginoso, simplesmente as cartilagens, é dividido em 3 variedades: o tecido cartilaginoso hialino, o elástico e o fibroso, ou apenas cartilagem hialina, cartilagem elástica e a cartilagem fibrose. A quarta subdivisão é o tecido ósseo e a quinta, o tecido sanguíneo. Então, vejam, entre todos os tecidos, os 4 tipos, esse é o que possui o maior número de subdivisões, o maior número de variedades, tá certo? Agora vejam, o que todos esses tecidos aqui têm em comum? A composição geral que a gente viu anteriormente. Só que, como eu falei, cada tipo, cada variedade vai ter uma composição específica, mas dentro daquela composição geral que a gente viu. Tem alguma exceção? Sim, tem. O sangue. Depois nós vamos ver o porquê do sangue ser incluído dentro dos tecidos conjuntivos. Vejam, tecidos conjuntivos, então, tem muitas variedades, né? E só de olhar aquela classificação, você já percebe, né? Nossa, deve ter uma grande diversidade morfológica, topográfica, estrutural, e realmente tem. Histologicamente, vamos ver algumas fotomicrografias aqui, que à primeira vista parecem coisas tão diferentes, né? Mas todos esses tecidos aqui são variedades de tecidos conjuntivos, e todos eles, com exceção do sangue aqui,
têm em comum aquela classificação básica, quero dizer, eles estão dentro daquela classificação básica e têm em comum aquela composição básica. Então, vejam aqui, abaixo dos nossos epitélios, né, em todo o nosso corpo, nós temos sempre, como nós já vimos, o tecido conjuntivo frouxo, né? Em uma fotomicrografia, esse é o aspecto do tecido conjuntivo frouxo quando corado com hematoxilina e eosina. Abaixo desse tecido conjuntivo frouxo, nós já temos tecido conjuntivo denso. Essa variedade aqui é o denso do tipo não modelado. E aqui você percebe, né, uma divisão entre os dois, e aqui você já percebe uma diferença. O conjuntivo frouxo é muito mais celular do que o denso, e o denso é muito mais fibroso do que o tecido conjuntivo frouxo, que nós vamos ver hoje, tá? Aqui no tecido cartilaginoso, olha só o que acontece. Cada uma dessas células aqui é chamada de condrócito, e o condrócito é a única célula do tecido cartilaginoso, são células muito grandes, em tamanho, são semelhantes aos adipócitos, né? Mas, vejam, são grandes células com pouca matriz extracelular, e uma matriz extracelular muito delicada. Aqui nós temos tecido ósseo, preparado em dois tipos de técnicas histológicas, né? Uma que apenas é lixada, né? O tecido ósseo simplesmente é lixado aqui, e uma na qual o tecido é descalcificado e depois corado, aqui com hematoxilina e eosina. O tecido adiposo aqui, ele foi fotografado aqui numa região abaixo, né, da nossa pele, abaixo da pele nós temos a hipoderme, e lá o verdadeiro tecido adiposo. Então, você observa as grandes células aqui, as células adiposas, e como matriz, nós temos a matriz do tecido conjuntivo frouxo. Aqui o tecido elástico, que nós encontramos nas paredes, por exemplo, das nossas artérias elásticas, né, com essa riqueza aqui de fibras, né, e de células musculares lisas junto, né, com esse tecido aqui. E depois aqui o sangue, né, aqui nós temos um basófilo, né, entre hemácias aqui, certo? Então, novamente, a gente olha para esses tecidos aqui, essas fotomicrografias desses tecidos e acha, nossa, que coisa tão diferente. Mas nós vamos ver aos poucos que cada um deles tem em comum aquela composição geral que a gente viu, né, com adaptações, né, mas sempre passam por aquela composição geral de tipos celulares, matriz com fibras e macromoléculas, e normalmente a presença do líquido intersticial. Repetindo, a exceção aqui é o tecido sanguíneo. Então, vamos dar uma olhada aqui, começar a estudar o tecido conjuntivo propriamente dito, começando com o tecido conjuntivo frouxo, tá? Aqui nós temos um epitélio, que é o epitélio que nós temos revestindo internamente a nossa traqueia, abaixo dele a membrana basal, e abaixo, né, desse epitélio da membrana basal, tecido conjuntivo frouxo. Aqui num grande aumento, né, foi fotografado com a objetiva de 40 vezes. Aqui, a primeira vez que você olha para esse tecido, você pode dizer, nossa, que coisa, né, o que é isso daqui, né, como que eu vou entender, né? Mas esse tecido já foi muito estudado. Então, treinando o seu olho, você já vai aprender a identificar. Aqui em azul, né, a coloração é hematoxilina e eosina. Então, aqui nós temos os núcleos basófilos, tá certo? De células do tecido conjuntivo frouxo. Aqui nós temos núcleos de um capilar sanguíneo cortado de forma oblíqua. Aqui tem um capilar menor. Aqui tem o menor capilar, né, formado só por uma célula epitelial pavimentosa. Aqui, então, os vários tipos, né, de células do tecido conjuntivo frouxo. E aqui, de forma acidófila, em cor de rosa, nós temos as fibras de colágeno, as fibras elásticas e as fibras reticulares, que são acidófilas. E no meio de todo
dessas células, por entre as fibras, nós temos as macromoléculas, tá certo? E o líquido intersticial, que parte aqui dos vasos, trafega aqui por entre os elementos, né, do conjuntivo frouxo, levando nutrientes, oxigênio e trazendo de volta refugos de metabolismo ou então produtos de secreção, dependendo, né, da região onde nós temos esse tecido conjuntivo frouxo. Aqui, vejam, nós temos um desenho esquemático que faz uma tradução daquela fotomicrografia que nós vimos anteriormente, né, com relação ao tecido conjuntivo frouxo, tá certo? Então, observem aqui, nós temos aqui os 4 tipos de células, né, que são as mais frequentes do tecido conjuntivo frouxo, que são, então, o fibroblasto, que produz, né, toda a matriz extracelular, o mastócito, o macrófago e o plasmócito. Também aqui temos o adipócito, que é uma célula comum, né, de ser encontrada no tecido conjuntivo frouxo, e também aqui, a partir dos vasos sanguíneos, nós temos a diapedese, né, a passagem de outras células do sangue, como neutrófilos ou eosinófilos, que têm funções aqui no tecido conjuntivo frouxo dentro de processos alérgicos e inflamatórios, tá certo? Aqui, então, vocês podem observar fibra de colágeno aqui, tá? É uma fibra bem espessa, observem que ela tem um trajeto ondulado, mas esse trajeto ondulado, ele segue, desculpe, ao contrário, a fibra é ondulada, mas ela é ondulada dentro de um trajeto retilíneo, tá certo? É uma característica dessas fibras, de acordo com as funções que a gente logo vai ver. Aqui nós temos uma fibra elástica, você já observa que ela é fina, ela é longa, ela é ramificada e ela preenche uma grande área, né, no meio do tecido. E essa fibra pequena aqui, bem ramificada, é uma fibra reticular, tá certo? Lembrando que aqui nos espaços vazios, nós não temos esse vazio aqui é uma representação, né, do que nós vemos nas fotomicrografias em microscopia de luz. Então, esses vazios aqui são preenchidos pelas macromoléculas, né, glicoproteínas e proteoglicanas, além do líquido intersticial que está circulando aqui, né, por entre os elementos do tecido conjuntivo frouxo. Então, agora, colocando aqui de forma escrita, né, a composição específica, né, composição básica, porém específica desse tecido, nós já vemos que aqui nós já damos nomes, né, às células. Então, entre essas células, nós temos aquelas 4 primeiras, né, que são as mais comuns do tecido conjuntivo frouxo, os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos e os plasmócitos, adipócitos, também frequentes habitantes do conjuntivo frouxo, e alguns leucócitos, né, além, né, daqueles que, por exemplo, originaram o macrófago, né, que é o monócito, tá? Então, aqui entre os leucócitos, nós vamos ter, por exemplo, os neutrófilos e os eosinófilos. Com relação à matriz extracelular, nós temos os 3 tipos de fibras, as colágenas, as elásticas e as reticulares, e na substância fundamental amorfa, nós temos glicoproteínas e proteoglicanas, além de ter realmente uma pequena quantidade de líquido intersticial. Então, vejam aqui, tecido conjuntivo frouxo é uma variedade do tecido conjuntivo, o tecido mais comum, mais bem distribuído em todo o nosso corpo, né? E como tecido conjuntivo frouxo, sempre células e uma matriz extracelular com uma porção fibrosa e uma porção macromolecular. Neste caso, incluindo aqui o líquido intersticial. O tecido conjuntivo frouxo também tem esse nome aqui, porque se você conseguisse separar, né, numa porção de tecido conjuntivo frouxo, o volume de células, o volume de fibras e o volume de macromoléculas, você veria que esses 3 volumes têm
quantidades semelhantes, né? Então, dada essa densidade igual, semelhante, né, desses 3 elementos aqui, ele recebe esse nome, e graças a essa densidade, ele está presente por todo o nosso corpo, sustentando epitélios, também nutrindo esses epitélios, preenchendo espaços dentro de órgãos, além de permitir a passagem de vasos sanguíneos e inervação, dentro, né, desses órgãos, abaixo dos epitélios, por entre superfícies apostas, além de carrear esses elementos, ele permite também o deslizamento dessas estruturas, tá, apostas. Então, é o tecido melhor distribuído no nosso corpo. Em qualquer cantinho do nosso corpo, nós encontramos tecido conjuntivo frouxo, até na região, por exemplo, das nossas meninges, abaixo ali junto com a pia mater, nós temos uma pequena quantidade de tecido conjuntivo frouxo, certo? Então, essa daqui é a composição básica, né, do tecido conjuntivo frouxo, tá? Agora, nós vamos começar a estudar, então, a matriz extracelular do tecido conjuntivo frouxo, começando com as fibras colágenas, né, dentro, né, das fibras que fazem parte dessa matriz extracelular. Então, olhem aqui, esse desenho aqui, né, esse desenho esquemático que foi composto, né, por desenhos de várias origens, né, vários livros, ele parece um pouco poluído, mas vamos já vendo aqui aos poucos. Vejam, as fibras colágenas, aqui nós temos um feixe de fibras colágenas, né, então aqui tem uma fibra colágena circulada aqui, né. As fibras colágenas são formadas por fibrilas de colágeno. Então, você vê aqui esses fiapinhos que foram desenhados, representam as fibrilas de colágeno que formam as fibras colágenas, tá? Por sua vez, as fibrilas de colágeno são formadas pela molécula de colágeno, que é o tropocolágeno. Mas o tropocolágeno, ele tem um problema, que é uma facilidade imensa de polimerização. E o tropocolágeno, ele é liberado, né, pelo fibroblasto, que é a célula do tecido conjuntivo frouxo responsável por toda a matriz extracelular, só que o tropocolágeno, pense em uma coisa, ele não poderia ser produzido nessa forma, né, sendo liberado dentro de vesículas secretórias, aqui ainda dentro do citoplasma do fibroblasto, né, porque senão essas moléculas, que são enormes, né, começariam a fazer polimerização, formando fibrilas de colágeno aqui dentro da célula, e isso não iria dar muito certo. Então, qual que é a estratégia que o fibroblasto usa? Primeiro, na verdade, ele vai sintetizar e eliminar o precursor do tropocolágeno, que é a molécula de procolágeno, formada aqui com 3 cadeias polipeptídicas, só que o procolágeno tem nas 2 extremidades peptídeos de registro que impedem a polimerização, né, desse precursor do colágeno dentro da célula. Então, a célula, o fibroblasto, primeiro elimina o procolágeno, mas como que esse procolágeno é convertido em tropocolágeno? Porque junto com o procolágeno, o fibroblasto já sintetiza e elimina a enzima que vai fazer a clivagem dos peptídeos de registro presentes nas extremidades do procolágeno, que é a procolágeno peptidase. Uma vez que esses peptídeos de registro são clivados, nós temos, né, o tropocolágeno, que é a molécula de colágeno. E olhem aqui uma coisa, esta molécula aqui, ela tem muito alta resistência à extensão e à compressão. Isso devido à forma como nessas 3 cadeias polipeptídicas são construídas,
E lembrando que nós temos uma família de proteínas colágeno, com mais de 15 tipos de colágeno estudados até hoje, né? A diferença entre um colágeno e o outro é simplesmente essa sequência de polipeptídeos, né? Que é a sequência de aminoácidos, desculpe, que existem aqui nessas três cadeias polipeptídicas que formam o tropocolágeno. Então, nós vamos ter tropocolágeno para formar colágeno do tipo 1, colágeno do tipo 2, colágeno do tipo 5, 7, vários tipos de colágeno. E cada vez que um tipo de colágeno é produzido, o fibroblasto ou a célula responsável por essa síntese vai estar no momento sintetizando apenas esse tipo de colágeno. Essa célula nunca vai estar sintetizando vários tipos de colágeno e junto proteoglicanas e glicoproteínas. Cada vez ela está, né, fazendo um tipo de atividade. Com relação a essa alta resistência à extensão e à compressão, para vocês terem uma ideia, quando o tropocolágeno forma as fibrilas e as fibrilas formam as fibras de colágeno, as fibras de colágeno, isso já foram feitos testes científicos, as fibras de colágeno são mais resistentes, mais fortes à tração do que uma fibra de aço da melhor qualidade, já produzida até hoje, de igual diâmetro. Então, observe que isso é uma coisa notável, que é feita, produzida pelo seu próprio corpo, tá certo? Então, uma alta resistência, e essa alta resistência vai sendo somada, né, quando produzida a fibrila e quando produzida a fibra. Agora, olhem aqui, tá certo? Então, voltando, o procolágeno, com a procolágeno peptidase, libera no meio extracelular, né, a molécula de colágeno, que é o tropocolágeno. Essa molécula, essa grande quantidade de moléculas, que são enormes, elas rapidamente entram em processo de polimerização. E essa polimerização vai ter como resultado a formação das fibrilas de colágeno. Agora, observem aqui que interessante que é a polimerização das moléculas de colágeno, das moléculas de tropocolágeno. Essa polimerização é feita na forma de escada. E essa polimerização é perfeita, considerando que quando você vê uma fibrila aqui pronta, né, ela tem uma saliência e uma reentrância, formando uma periodicidade de 68 nanômetros. E essa periodicidade, ela é perfeita ao longo das fibrilas de colágeno, o que produz, né, essa morfologia aqui nas fibrilas. Só que a morfologia aqui não é o objetivo principal, o objetivo dessa morfologia perfeita, dentro dessa polimerização em escada, é a questão da resistência da fibra. Porque imagine que nós tivéssemos essas moléculas aqui de tropocolágeno enfileiradas aqui, né, formando regiões assim, né, dentro de uma fibrila, regiões de empilhamento, né, de moléculas de tropocolágeno. Nós teríamos aqui regiões de fragilidade, certo? E com essa polimerização em escada, essas regiões de fragilidade, né, que correspondem às regiões de ligação, elas são divididas de forma bem homogênea por entre todas as moléculas, e considere que isso aqui é um corte longitudinal. Nós temos essa distribuição em escada feita aqui de forma tridimensional, resultando em uma fibrila que é medida em nanômetros, né? Só que se essa molécula já tem uma força muito grande, uma grande força de resistência, né, a extensão e a compressão, essa fibrila vai ter essa força multiplicada várias vezes. E quando várias fibrilas se unem de forma paralela para formar uma fibra de colágeno, então nós temos essa força multiplicada várias outras vezes, né, na produção de uma fibra, tá certo? Então vejam, as fibrilas, né, elas se unem formando as fibras de colágeno. E essas fibras de colágeno, elas têm, além dessa força, né, resultante do tipo de polimerização, né, oriundo aqui das moléculas de colágeno, elas têm características muito interessantes no tecido, nos tecidos onde elas estão presentes.
Então, como nós vimos, essas fibras são onduladas, mas seguem um trajeto retilíneo quando elas estão isoladas, por exemplo, no tecido conjuntivo frouxo. Nós já vamos ver o porquê disso, tá? Com relação à dimensão, essas fibras têm um diâmetro que varia de 2 a 20 micrômetros, portanto, são fibras grandes, com alguns milímetros de comprimento, e são fibras visíveis, bem visíveis no nosso microscópio de luz por causa desse diâmetro, considerando que o nosso microscópio de luz tem um poder de resolução que atinge 0,2 micrômetros. Portanto, aqui você vê que as fibras, né, são visíveis. Já as fibrilas, não, elas têm um tamanho bem abaixo desse poder de resolução do microscópio de luz, então nós precisamos do microscópio eletrônico, né, de transmissão ou varredura, para ver, né, para ver essas fibrilas, tá certo? E muitas vezes, em alguns tecidos, as fibras formam feixes de fibras de colágeno, como, por exemplo, nos nossos tendões. Então, imagine a força, né, resultante com relação à resistência, né, tanto a tração quanto a compressão, né, nos tendões do nosso corpo. Realmente é o material mais resistente que nós temos no corpo, mais forte até do que os nossos ossos. Ué, mas os ossos não são mineralizados e tão fortes? Sim, são muito fortes os ossos, mas justamente por serem mineralizados, eles são quebradiços, né? Ossos quebram, o que não acontece já com essas estruturas aqui formadas pelas fibras de colágeno, tá certo? Aqui, para vocês terem uma ideia, né, real das fibrilas de colágeno, numa microscopia eletrônica de varredura, né, você vê aqui a perfeição que é essa estrutura, né, da fibrila de colágeno. Isso aqui parece até feito de forma artificial, parece até um material de metal, alguma coisa artificial, mas realmente elas são assim. Aqui numa outra eletromicrografia, né, de varredura, a gente tem essas fibrilas aqui, e você percebe aqui a perfeição, né, que elas têm com relação a essa morfologia, né, que produz essa força tão grande, né, essa resistência tão grande à tração e à compressão. Com relação agora ao segundo tipo de fibra, da matriz extracelular do conjuntivo frouxo, nós temos aqui as fibras reticulares. E apesar desse nome aqui, as fibras reticulares são formadas por um tipo de colágeno, que é o colágeno 4, que é o único tipo de colágeno que faz ramificações ao formar fibras. Essas fibras são muito curtas e delicadas. Com relação a diâmetro, elas têm um diâmetro que varia de meio micrômetro até 1,5 ou 2 micrômetros. Elas realmente são muito fininhas e são ramificadas. Qual que é o tamanho delas? O tamanho de uma célula, né, a altura de uma célula, por exemplo, que ela está sustentando. Por exemplo, aqui, a gente tem uma fotomicrografia do baço, né, aqui no nosso microscópio de luz, com uma técnica, com a orseina cética, que permite a gente visualizar aqui na cor mais escura, aqui é um roxo tão escuro aqui que parece negro até. Então, essas fibrilas aqui, elas são as fibrilas não, desculpe, são as fibras reticulares. Tudo bem, isso aqui é um corte, né? Então, no corte, você não vai ver a fibrila inteira, ela parece uma pequena árvore, né? Você vai ver cortes dessas fibras, né? Então, você percebe aqui a ramificação e a delicadeza dessas fibras, tá? Aqui nós estamos vendo linfócitos aqui, né? E aqui nesse desenho esquemático, a gente vê a célula de sustentação aqui do baço, que são os reticulócitos, né, do baço, são células muito grandes, de aspecto estrelado, e que têm a função de formar, sustentar toda a estrutura do baço e, ao mesmo tempo, formar espaços, né, porque dentro do baço tem uma grande circulação de sangue. Então, vejam aqui o segredo, por que o baço tem aquele aspecto esponjoso, né? Vejam, cada célula do baço, cada reticulócito aqui, ele está sendo sustentado por uma fibra reticular.
Agora, como que essa fibra reticular sustenta essa célula? Imagine, ela não poderia só encostar na célula. Então, quando a fibra reticular encosta nessa célula reticular, no reticulócito do baço, o baço como que lança algumas projeções, né, de citoplasma, acompanhados pela membrana plasmática, e ele prende a fibra. Então, a célula segura a fibra e a fibra sustenta a célula, né? Dessa forma, nós temos essas células que são, se elas ficassem sem sustentação, elas iriam colapsar aqui sobre elas mesmas, né? E com as fibras reticulares, elas têm, né, elas mantêm essas células com esse formato estrelado e a formação de todos esses espaços. Lá no nosso tecido conjuntivo frouxo, o que nós temos são essas fibras reticulares fazendo sustentação individual de células, né, sustentando até outras fibras maiores, né? Então, a função dessas células, dessas fibras, das fibras reticulares, é a sustentação, tá certo? E observem que o colágeno que forma essas fibras é o colágeno do tipo 4. Bom, com relação ao terceiro tipo de fibras, né? As fibras elásticas. Olhem só aqui que interessante. Uma fibra elástica, aqui nós temos um corte, né, de uma porção de uma fibra elástica. Fibra elástica é formada pela proteína elastina, que nós não temos mais colágeno, nós temos a proteína elastina, que é uma proteína extremamente extensível em todas as direções. E justamente porque essas proteínas, a proteína elastina, ela é tão extensível, ela no seu estado de repouso, ela fica amontoada sobre ela mesma, né? Cada fibra elástica fica amontoada sobre ela mesma no estado de repouso. Só que as fibras elásticas, como as fibras colágenas, também são formadas por 3 cadeias polipeptídicas, tá certo? Só que ali nós temos sequências de aminoácidos que no final produzem uma proteína que bem de forma oposta, né, à fibra de colágeno, ela não é resistente à tração nem à compressão, ela é super extensível, com qualquer força mecânica ela tem uma distensão muito grande, e quando essa força mecânica cessa, ela toda volta ao estado de repouso. Então, para que uma fibra elástica seja formada, ela necessita da sustentação de uma espécie de arcabouço, né, de sustentação, que é formado por uma glicoproteína chamada fibrilina, forma, né, microfibrilas. Então, são microfibrilas da glicoproteína fibrilina que formam esse arcabouço de sustentação para a proteína elastina. E uma outra coisa interessante é que, no caso da elastina, não existe uma pró-elastina nem uma tropoelastina. A elastina é sintetizada e liberada do fibroblasto ou de outra célula que esteja produzindo a elastina, nessa forma da elastina final. Por que que isso é possível? Porque a elastina só vai começar o processo de polimerização quando em contato com a fibrilina. Então, primeiro, veja lá, primeiro o fibroblasto sintetiza e elimina essas microfibrilas, né, a fibrilina. Essas microfibrilas da glicoproteína fibrilina se organizam no meio extracelular, na forma, né, de uma fibra elástica, e à medida que essa fibrilina vai sendo organizada, ela vai sendo preenchida pela proteína elastina, que vai fazendo polimerização dentro, né? Então, o crescimento é conjunto, né? A fibra elástica vai crescendo à medida que novos dessas microfibrilas são eliminadas, vão se unindo a essas que já estão aqui e vão sendo preenchidas, então, pelas fibras elásticas que vão fazendo polimerização e dessa forma longas fibras elásticas que são ramificadas são sintetizadas, né, são construídas ou montadas no meio extracelular, né, fora ali, né, do fibroblasto. Uma outra coisa interessante é que essas fibras elásticas, elas são visíveis, né,
no nosso microscópio de luz, com colorações específicas, como a gente já viu ali no baço, tá certo? E essas fibras elásticas, elas têm um diâmetro, quer dizer, desculpe, não foi no baço a gente viu fibra reticular, a gente vai ver aqui no tecido conjuntivo frouxo. Essas fibras elásticas, elas têm um diâmetro aproximado de 1 micrômetro. Então, elas são, sim, bem visíveis, né, no nosso microscópio de luz, mas desde que com uma coloração específica. Então, por exemplo, aqui à direita, nós temos essa fotomicrografia, um pedaço, uma região da pele fina, né, nós vamos ver ainda a pele fina, né, então aqui é a nossa epiderme, aqui embaixo é tecido conjuntivo frouxo e depois tecido conjuntivo denso aqui, que compõe aqui a nossa derme, né? Só que como a gente viu, quando um fibroblasto está produzindo fibras elásticas, a primeira coisa que ele sintetiza e elimina são as microfibrilas de fibrilina. Então, aqui vejam, considerando um sistema elástico, nós temos três tópicos aqui durante a síntese, né, a formação de uma fibra elástica madura. Então, quando nós temos apenas as microfibrilas eliminadas pelo fibroblasto ali no meio extracelular, nós dizemos que temos fibras oxitalânicas. Quando essas microfibrilas já começam a se organizar na forma desse arcabouço de sustentação para a elastina, e já alguma elastina já está se polimerizando dentro desse arcabouço de sustentação, nós temos fibras elásticas incompletas chamadas fibras elaunínicas. E quando as fibras elásticas estão bem maduras, já completas, nós temos então, né, a fibra elástica madura. E esses três tipos de fibras aqui, então, compõem o sistema elástico. E observe que essas fibras oxitalânicas e elaunínicas, que são bem delicadas, estão presentes aqui no tecido conjuntivo frouxo, bem delicado, abaixo, né, imediatamente abaixo aqui, da nossa epiderme ou de outros epitélios, né, no nosso corpo, e à medida que esse tecido conjuntivo frouxo vai se aprofundando, nós vamos tendo as fibras elásticas maduras, e quando nós vamos chegando no tecido conjuntivo denso, que forma a segunda camada ali da derme, né, nós temos, então, as fibras elásticas já maduras, tá certo? Então, esse é o sistema elástico formado pela sequência, né, de construção das fibras elásticas maduras. Aqui, só num desenho um pouco melhor, digamos, nós temos um corte de um pedaço de uma fibra elástica, onde dá para a gente entender melhor essa morfologia, né? Então, aqui, essas fibrinhas cor-de-rosa aqui, são as microfibrilas de fibrilina, né, formando esse arcabouço de sustentação, que depois é preenchido pela proteína elastina, que forma, então, a sua polimerização aqui em contato com a fibrilina. Só para a gente entender um pouco melhor como que é esse processo, olhem aqui. As moléculas de elastina aqui formadas, né, cada uma aqui, né, com suas 3 cadeias polipeptídicas que formam, então, essa proteína tão elástica, né, no seu estado de repouso, elas têm essa morfologia aqui, elas ficam amontoadas sobre elas mesmas, né, tá certo? Então, aqui, olha, nesse caminho, nós temos as fibras elásticas, as moléculas de elastina, né, que vão preencher uma fibra elástica na forma relaxada. Quando essa estrutura é tracionada, a gente percebe que essas moléculas de elastina, então elas se esticam, e observem que quando elas fazem polimerização através de ligações cruzadas, tá certo? Aí vejam, quando a força mecânica que fez essa extensão, ela é cessada, né?
todo esse conjunto aqui de moléculas de elastina volta aqui ao seu estado de repouso. Então, é isso que acontece aqui em uma fibra elástica. É lógico que essas microfibrilas aqui de fibrilina, elas não são constantes ao longo de toda a fibra elástica. Elas existem em comprimentos curtos, né, variados, né? Então, quando as moléculas de elastina são distendidas por alguma força mecânica, essas microfibrilas acompanham, vão se separando um pouco, mas depois, quando cessa essa força mecânica, todo o conjunto volta aqui ao seu estado de repouso, né? E aqui no interior, né, quando a fibra elástica está relaxada, nós temos as moléculas de elastina relaxadas, mas amontoadas desse jeito, que é uma coisa bem interessante. Mas essa é a forma como trabalham essas moléculas, né, de elastina. Agora, nós temos aqui, ó, um portanto. Portanto, o quê? Olhem aqui. No nosso tecido conjuntivo frouxo, como que essas fibras vão trabalhar no nosso tecido conjuntivo frouxo? Se nós vimos, então, que as fibras colágenas são longas, retilíneas, porém com elas são, digamos, onduladas, melhor dizendo, mas seguem um trajeto retilíneo, né, dentro, né, dessa morfologia ondulada, porque aqui elas estão isoladas, né, elas não formam feixes aqui. Então, essas fibras de colágeno aqui do nosso tecido conjuntivo frouxo, imagine aqui as suas bochechas, né? Pense no que acontece aqui nas suas bochechas, que são ricas, né, em tecido conjuntivo frouxo aqui abaixo do epitélio. Então, o dia inteiro a gente está ali, né, está pensando aqui na frente do computador, pondo as mãos aqui nas bochechas, e você percebe como que esse tecido é macio aqui, né, abaixo do epitélio das bochechas. Tudo bem que tem um conjunto de tecidos aqui, até bastante tecido adiposo, mas cada vez que você afunda o seu dedo aqui na sua bochecha, o que está acontecendo, né? Você está tracionando essas fibras de colágeno, e quando você solta, né, você tem todo o conjunto trazido ao estado de repouso, porque essas fibras elásticas são tracionadas junto, né? Então, você afunda aqui um pouco a sua bochecha, você estica essas fibras de colágeno, você está aqui coçando a sua bochecha, o que você está fazendo? Você está esticando essas fibras de colágeno e esticando as fibras elásticas. Só que o interessante é o seguinte, se você pinçar aqui a sua bochecha com o seu dedo indicador e o seu polegar, você pode pinçar a sua bochecha e tentar esticar. Você consegue esticar um pouquinho, mas você não consegue puxar, né, vários centímetros para fora. Por quê? Porque com essa morfologia ondulada, e pela resistência à tração, à extensão, né, que tem a fibra de colágeno, ela fornece o limite de distensão do tecido conjuntivo frouxo. Quando você solta, né, você para com essa força mecânica que você estava fazendo aqui na sua bochecha, as fibras elásticas que acompanharam todo o movimento, e elas estão distribuídas de forma ramificada em todas as direções, elas trazem todo o conjunto do tecido conjuntivo frouxo ao seu estado de repouso. Quer dizer, as fibras elásticas e as fibras colágenas, elas fazem um trabalho conjunto, né, no nosso tecido conjuntivo frouxo, né? Elas têm uma importância muito grande aqui, né, nessa flexibilidade do nosso tecido conjuntivo frouxo, são elas que permitem, né, essa certa flexibilidade do tecido conjuntivo frouxo, e esse limite à compressão que a gente encontra ali, que é produzido pelas fibras de colágeno, tá certo? Enquanto que as fibras reticulares fazem o quê? Olha aqui, um macrófago, e a fibra reticular aqui fornecendo uma certa sustentação, enquanto esse macrófago está, inclusive,
se deslocando, né? Porque macrófago tem aquela capacidade de movimento ameboide que vocês já viram, né? E essas fibras reticulares, vejam, quando eu disse pequenas, pequenas do tamanho, por exemplo, de uma célula. O macrófago tem em torno de 15 a 17 micrômetros aqui, na maior extensão, então a fibra reticular, ela é um pouquinho maior do que esse macrófago. E ela é totalmente ramificada e bem fininha. Difícil visualizar na microscopia de luz, porque é colágeno, vai se corar de forma acidófila, como as fibras colágenas mais espessas, tá certo? Então, esse daqui, pessoal, é o conjunto, né, das nossas fibras, tá certo? E o trabalho conjunto, né, que elas executam, né, dentro da matriz extracelular do tecido conjuntivo frouxo, dentro da totalidade aqui do tecido conjuntivo frouxo. Agora, vejam, o outro elemento, né, da matriz extracelular é a substância fundamental, aqui de novo, entre parênteses, amorfa, porque o nosso limite aqui é o microscópio de luz, né, para, digamos, o limite de visualização. A gente não vê, né, essas macromoléculas, nós precisamos, né, do microscópio eletrônico para ver, né. Lógico que você não vê dessa forma tão nítida, mas cada vez os microscópios eletrônicos estão melhores. Então, substância fundamental amorfa, quando nós estivermos considerando o microscópio de luz que nós usamos, né, rotineiramente nas nossas aulas práticas. Então, vejam, nessa substância fundamental, nós temos duas grandes macromoléculas, as glicoproteínas e as proteoglicanas. A primeira diferença básica entre elas é a questão da maior quantidade ou de carboidrato ou de proteína com relação a peso molecular. Então, nas glicoproteínas, as proteínas é que têm o maior peso molecular. Você observa aqui uma grande porção proteica e aqui, né, nós temos um pequeno filamento aqui, né, de carboidrato, né, na forma de monossacarídeos, né, são cadeias ramificadas aqui de monossacarídeos. Então, essa porção aqui de carboidrato, essa porção de monossacarídeo, ela é bem menor, tanto em volume quanto em peso molecular, do que a porção proteica. Já as proteoglicanas, se você observar aqui, ela tem nas glicosaminoglicanas, né, que formam aqui a porção de carboidrato dessa macromolécula, a maior quantidade, né, maior peso molecular, enquanto que a parte proteica, ela tem um pequeno peso molecular. Se você olhar a morfologia dessa enorme macromolécula aqui, ela tem um eixo proteico central, e nesse eixo proteico central estão ligados, então, esses filamentos, né, de disacarídeos, que são as glicosaminoglicanas, tá? As glicoproteínas, dada esse arranjo delas, elas têm uma importância, né, dentro de adesividade, né, entre os elementos do tecido conjuntivo, enquanto que as proteoglicanas, dada essa construção dela aqui, né, esses filamentos aqui de disacarídeos, tá certo? Essas macromoléculas têm um aspecto funcional muito grande, devido à enorme quantidade de moléculas de água que vão se aderir aqui nesses filamentos de glicosaminoglicanas, tá certo? Então, se você imaginar aqui, se a gente conseguisse mergulhar no tecido conjuntivo frouxo e chegar perto de uma proteoglicana, a gente, na verdade, teria até uma certa dificuldade de ver essa molécula, porque ela estaria coberta por uma capa com milhões e milhões de moléculas, né, de água, né, formando uma capa semelhante à gelatina, né, uma gelatina transparente, tá? E esse acúmulo de água, né, essa água presa aqui, né, que é água de solvatação, essa água tem uma grande importância para a difusão dos elementos, né, facilitar a difusão dos nutrientes, né, e refúgios de metabolismo que estão transitando ali dentro do líquido intersticial, dentro, né, do nosso tecido conjuntivo frouxo, tá certo? Isso vocês vão ver com maiores detalhes lá na disciplina de fisiologia, tá certo? Agora vejam, a gente falou bastante de líquido intersticial, tá? Então está aqui agora, olha, o nosso tecido conjuntivo frouxo, né?
a gente já viu aqui o nome das células que compõem o tecido, o nome aqui, os tipos de fibras, né, os 2 tipos de macromolécula, as funções bem básicas que essas macromoléculas executam aqui. A gente já sabe que elas estão presentes nesses supostos espaços vazios, e nesses supostos espaços vazios, aqui por entre todos os elementos, inclusive as macromoléculas, circulam vários filetinhos microscópicos de líquido intersticial, que nada mais é do que plasma sanguíneo, que é extravasado desses vasos sanguíneos capilares, né? E quando o plasma sanguíneo chega aqui, né, na matriz do tecido conjuntivo frouxo, esse plasma sanguíneo com oxigênio e pequenas moléculas de nutrientes, como pequenos carboidratos, pequenos lipídios, pequenas proteínas, vitaminas, sais, tudo que é possível de ter no sangue, com exceção das grandes proteínas plasmáticas, que não conseguem atravessar a parede desses capilares. Então, os componentes do plasma sanguíneo que atravessam aqui, carreados por água, tudo isso é chamado aqui de líquido intersticial ou líquido tissular, tá certo? Então, de que maneira que acontece, né, esse trânsito desse líquido intersticial para fora dos capilares e como que acontece o retorno, né, desse líquido intersticial com refúgios de metabolismo ou produtos de secreção, né, dependendo da região onde esse tecido conjuntivo frouxo se encontra, né? Como que é, então, o metabolismo da água no tecido conjuntivo frouxo? Vamos, então, pegar essa porção superior aqui do desenho e vamos ampliar aqui, né? Então, para ver o metabolismo da água no tecido conjuntivo frouxo. Então, vejam, o que nós temos aqui nesse desenho esquemático, né? A gente está vendo aqui, então, aqui dentro do tecido conjuntivo frouxo, né, essa arteríola está dentro do tecido conjuntivo frouxo, e na sequência da arteríola, nós temos a vênula, e entre a arteríola e a vênula, nós temos, então, o capilar propriamente dito. Porém, entre a arteríola e o capilar, nós temos a porção arterial desse capilar, e entre o capilar e a vênula, nós temos a porção venosa desse capilar. Agora vejam que forças estão atuando sobre esse sistema aqui, sobre essa arteríola, a porção arterial do capilar, o capilar propriamente dito, a porção venosa do capilar e a vênula. Nós temos 2 forças aqui atuando nesse sistema, a pressão hidrostática e a pressão osmótica. A pressão hidrostática nós observamos com mais facilidade aqui, né, nessa porção na região da arteríola, né, e essa pressão hidrostática, ela vem da onde? Do bombeamento do sangue, que é feito pelo coração. Quando o sangue chega aqui nessa arteríola, ele ainda tem uma boa pressão hidrostática, ou pressão arterial. A pressão osmótica, nós vamos observar melhor aqui nessa vênula, tá certo? Devido ao que acontece, né, no trânsito do sangue, né, desde a arteríola até essa vênula. Então, vejam, considerando uma pessoa em boas condições de saúde, essa pessoa, quando nós estudamos, observamos o sangue, a pressão hidrostática, passando por essa região aqui, por essa arteríola, nessa pessoa, a pressão arterial, ela deve ser maior do que a pressão osmótica, né? Como essa pressão arterial supera a pressão osmótica, o que acontece na porção arterial desse capilar? A liberação, então, como a gente viu ali no slide anterior, de plasma sanguíneo na forma do quê? De água, que vai carrear para cá, para o tecido conjuntivo frouxo, oxigênio e todos aqueles nutrientes, com exceção das grandes proteínas plasmáticas. O oxigênio e todos esses nutrientes vão circular aqui através, né, do carreamento pelo líquido intersticial tissular, por entre todas as fibras e células, né, do tecido conjuntivo frouxo, levando para todas as células todos esses elementos que as células utilizam no seu trabalho. Aí vejam, esse sangue continua transitando, né? Quando nós chegamos aqui na porção
propriamente dita do capilar, aqui a gente observa apenas o trânsito livre de íons, né, nos dois sentidos, mas o sangue continua transitando aqui até essa porção bem anterior ao capilar ainda está acontecendo essa perda de água com esses nutrientes. Então, o que que acontece quando esse sangue vai entrando aqui na porção venosa do capilar? Ele se torna um pouco mais denso, né, um pouco mais viscoso, justamente pela perda de água e pelo acúmulo dessas grandes proteínas plasmáticas. Então, quando esse sangue está passando por aqui, o que que deve acontecer nessa nossa pessoa com essa suposta boa saúde, né? A pressão osmótica deve superar a pressão arterial. E aí, naturalmente, o líquido intersticial, essa água que está circulando aqui com refugos de metabolismo, ou, como a gente disse, em certas regiões do nosso corpo, com moléculas, né, de produtos de secreção, né, moléculas resultantes, né, do processo lá de secreção, essas moléculas, elas são absorvidas, então, por essa porção venosa do capilar e segue, então, adiante para células de destino, para os órgãos, né, de eliminação desses refugos de metabolismo, tá certo? Agora vejam aqui, uma coisa interessante que acontece nesse sistema aqui, é que nem todo o líquido intersticial que está presente aqui no tecido conjuntivo frouxo retorna para essa porção venosa do capilar. Então, para onde que vai esse restante de líquido intersticial? Porque se ele ficasse aqui, nós teríamos uma situação complicada, certo? Mas nós temos, nos tecidos conjuntivos frouxos, o início, né, do sistema linfático, né, quer dizer, os menores capilares linfáticos, em forma de fundo de saco, que é todo perfurado, né, esses capilares linfáticos, eles fazem a absorção do restante desse líquido intersticial, que não é absorvido, então, pela porção venosa desse capilar. Esse líquido aqui, ele é devolvido para a circulação comum e, dessa forma, esse sistema deve funcionar perfeitamente, certo? Ou deveria, porque a gente sabe que existem várias situações, né, nas quais esse sistema, ele não funciona, e aí é produzido, ou são produzidos quadros patológicos chamados de edema, dentro de vários tipos de doença. E muitas vezes esses edemas, eles são extremamente prejudiciais, né, dentro de uma doença que é muito grave e pode não ter cura ainda, tá certo? Mas isso nós vamos deixar, então, para a nossa próxima aula, certo? Com isso, a gente termina, então, aqui a nossa quarta aula teórica de histologia, tá certo?